Na leitura de expediente, convite do 9º Comando Naval, do Distrito Naval, para participarmos da cerimônia militar em comemoração ao aniversário da Batalha Naval de Riachuelo, a realizar-se às 17 horas do dia 9. Nós iremos agradecer o convite. Na fase de indicações e propostas, eu gostaria, antes de passar a palavra ao eminente conselheiro Josué, de fazer o registro, mais uma vez, do nosso querido amigo Ulisses Tapajós, que sempre vem prestigiar essa Corte de Contas, quando há matéria de sua secretaria aqui. Isso é um bom exemplo aos demais jurisdicionados que respeitam a atuação dessa Corte de Contas. Seja muito bem-vindo, doutor Ulisses, e toda a sua equipe. Doutora Daniele Leite, da mesma forma. Na fase de indicações e propostas, ofício da Universidade Paulista, solicitando a disposição do auditório desta Corte de Contas no dia 6/7 de 2017, no horário das 14 às 22, para a realização de cerimônia de graduação e colação de grau dos formandos do curso de Direito. A Diretoria de Administração Interna do Tribunal sugere a impossibilidade da sessão, uma vez que não se trata de evento de cunho artístico, cultural e didático, e científico ou popular, conforme determina a Resolução 7, de 20 de 8 de 2014. Eu submeto ao Tribunal Pleno. Como vota o nosso eminente conselheiro Josué, nosso decano da sessão de hoje? Eu acompanho. Conselheiro Mário? Eu acompanho, senhor presidente. Conselheiro convocado Mário Filho? Senhor presidente, há uma dúvida da minha parte se eu estou convocado. Está convocado. Me desculpe não ter anunciado. É que as nossas ondas telepáticas estão desde o princípio. Foram telepaticamente convocadas. Sua Excelência, como também o conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. Ao que eu sabia, minha convocação pelo ato que eu tinha conhecimento encerrou-se ontem, a não ser que Vossa Excelência afetivamente esteja me Sua Excelência está convocando convocado. neste momento. De acordo. Conselheiro Alípio. Acompanho, excelência. Então, lamentavelmente, não podemos, em função da resolução 07 de 22 de 14, disponibilizar o nosso auditório à nossa estimada Universidade Paulista. Na fase de indicações e propostas, faculto a palavra ao conselheiro Mário de Mello. Senhor presidente, é só para comunicar o Pleno e contar com o aval da nova data das contas do governo, pela conclusão do nosso relatório, que a Comissão Técnica concluiu, e também porque será um momento que vai estar o quórum completo. Então, a sugestão nossa, presidente, com o aval de Vossa Excelência do Pleno, que seria na próxima sessão do dia 20. Foi aceito por esta presidência. Entendo que, por se tratar de contas governamentais, nada mais prudente do que estarmos com o colegiado completo, e a data de dia 20 do mês de junho entendo ser uma data perfeitamente harmônica para a composição do colegiado. Obrigado, presidente. Às 9 horas. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Eminente presidente, doutos conselheiros e auditores, ilustre procurador Dr. Carlos Alberto, ao te cumprimentar, Mirtio, eu estendo esses cumprimentos a todos os presentes, servidores e dos nossos visitantes, a todos. Hoje, sem particularizar, dado a presença também no meio dos espinhos de muitas flores. E falando nelas, senhor presidente, quero oferecê-las pelos aniversários natalícios do Dr. Michel Levi, no dia 4, que está com uma tremenda Hugo Boss a enforcar os seus problemas e ornar este sorriso bonito, que se irmana ao Davirna no dia consecutivo e ao Radamés, todos do meu gabinete. Lorival também, e mais dia 4. o Lorival Aleixo, que na domingueira, honrando o sol, como é chamado o domingo, o dia do Senhor, o Lorival Aleixo também nos brinda com mais um ano de convívio. Que muitos sejam. A todos uma vida longa e feliz. Mas falando nelas, as flores e as primaveras, é claro que a natureza as faz brotar e o tribunal as fez
em 2 dias consecutivos, nos dias 5 e 6, na segunda e terça-feira, em parceria, presidente, com todos os órgãos que se referem ao meio ambiente como responsabilidade de todos. Aqui estiveram, e representado pelos seus titulares, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Federal, a CENSA, a SEMAS, a Manaus Ambiental, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, o Governo do Amazonas, através do Secretário de Estado, a Prefeitura de Manaus e o INPA. E os catadores de lixo, os coletores. Nunca me senti tão cidadão como nesse dia, em que o secretário da Coleta e do Meio Ambiente estavam debatendo com a sociedade sobre o lixo reciclado, o destino do lixo, e percebemos, ao agradecer a nossa equipe, e na pessoa da Virna Miranda, diretora da Escola de Contas, e toda a equipe, a Marileu, da NET do Meio Ambiente, que representou muito bem a equipe Júlio Pinheiro, a Solange, o Anderson, a Brena, a Jamília, o Gabriel, a Jaqueline, o Elias, a Mara, o França e o Fernando. Presidente, foi uma festa. Auditório lotado, palestrantes magníficos, uma linguagem simples, aberta, cidadã, né, mostrando todas as goteiras dos telhados, e percebemos, presidente, que está precisando de uma coordenação. Que vou conversar com o conselheiro Pinheiro, com vossa permissão, para que ele assuma esse papel ou delegue a mim. Está precisando coordenar esses órgãos como um todo. O Brasil tem muitos órgãos cuidando da mesma coisa. E essa pulverização nem sempre chega à concretização dos sonhos. Eu tive oportunidade, lá atrás, na década de 70, de estudar com o Dr. Jaime Lerner, urbanista, e também ter noção de resíduos sólidos em Fortaleza. E Manaus já tem alguma coisa de um aterro sanitário, de uma coleta seletiva, mas não sabe o destino e ninguém sabe, é uma interrogação para onde vão as baterias de celulares, as baterias de automóvel, as pilhas, que entrega na loja, mas ninguém sabe onde vai, porque eu lembro-me do outro procurador, Vossa Excelência trabalhava junto conosco, já procurador-geral àquela altura, de um repasse que o BNDES deveria fazer a nós, por termos auditado Preusamin, $1 milhão. E nós queríamos como destino, doutor Pedro Augusto, a testemunha, você também, Aleixo, para que fosse feito um grande lixão subterrâneo em concreto para evitar a proliferação no solo e, consequentemente, nas nascentes. Não veio, eles optaram, e não sei se o recurso veio, creio que não, para tudo ser material de informática. Então, o tribunal, graças a Deus, tem sim uma atuação no meio ambiente. Os debates foram lindos. Eu quero destacar, sobretudo, a presença do secretário municipal da limpeza urbana e ainda o painel desenvolvido pelo Paulo Faria, secretário municipal da limpeza, pelo nosso Dr. Rui Marcelo Alencar Mendonça, como sempre, um mestre na didática e na pedagogia, empolgantes. O Dr. Carim, então, esse é um príncipe, como juiz de direito da vara do meio ambiente. O tribunal engrandeceu-se. Creio até que as chuvas de hoje revigoram todas aquelas esperanças do verde, e quero homenagear também a todos, contando que o fogo destrói quase tudo, presidente. Mas ele não consegue nunca destruir uma árvore, porque ele lhe arranca os galhos, os troncos, as flores, mas as raízes permanecem. Assim são os homens. As nossas raízes, por mais adverso que sejam os tempos no nosso país, elas haverão de brotar, como a chuva de hoje fará brotar o verde da esperança. E essas raízes, também do patriotismo, haverão de prevalecer, como já tem respondido em números, a economia, a exportação, a importação, uma aumentando, a outra encolhendo, e pela primeira vez esse ano a arrecadação do Estado dando, na realidade, não por ter recebido verbas atrasadas de precatórios em favor do Estado, mas o próprio movimento, talvez, pelo amor das mães e agora dos namorados, e o segundo semestre, o amor ao sol. Presidente, não foi um meio ambiente, foi um ambiente inteiro. Muito obrigado, era o relato que eu ofereço a Vossa Excelência. Gostaria de parabenizar
o vibrante depoimento do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho e fazer algumas ponderações ao meu eminente amigo. Eu sou um entusiasta da questão ambiental, não tanto quanto o conselheiro Júlio Pinheiro, não teria essa ousadia, que confesso que sou um seguidor dos passos do conselheiro Júlio Pinheiro, que trouxe para esta Corte de Contas essa visão ambiental que é respeitado nacionalmente, inclusive nós somos referência para o Tribunal de Contas da União com relação às auditorias ambientais. Mas entendo, conselheiro Josué, que nós, até pela questão geográfica, temos uma responsabilidade muito grande em cima desse ativo ecológico, desse ativo ambiental, desse ativo hídrico, que é a grande Amazônia, Amazônia Legal, Amazonas. E realmente nós não estamos dando a devida atenção, não estamos tratando com o zelo e nem respeitando a riqueza que Deus nos deu. Há umas 2 semanas atrás, conselheiro Josué, eu tive a oportunidade de tomar café na estrada e confesso que fiquei muito triste em ver a nossa lixeira, a M010, a entrada de Manaus, doutor Ulisses. Eu acho que é uma vergonha para todos nós, amazonenses, manauaras, de nós termos ali um vulcão em erupção. Nós aqui, não posso culpar a atual gestão, mas eu posso responsabilizar as últimas 10 prefeituras, que todo mundo reza que acabe a data do seu mandato e o lixão não exploda. Ninguém cria uma alternativa coerente e ficam ali enterrando dinheiro, porque na realidade o que poderia ser reciclado para transformar em ativos para a sociedade, para voltar, poderia ser transformado em energia, poderia ser transformado em adubo, enfim, diversas riquezas ali tão somente coberto por uma capa de barro. Ecologicamente terrível, é um chorume que daqui a 1000 anos vai estar contaminando ainda o lençol freático, e nós ali que passamos dioturnamente achamos aquilo, encaramos aquele monte de urubu, doutor Carlos Alberto, com a maior naturalidade possível. Um dia foi a ponte da Bolívia, que ninguém lembra mais, está se lotando de habitações em volta e as pessoas não estão dando a atenção devida. Como também, conselheiro Josué, que é uma questão ambiental, o apagão dos cemitérios. As pessoas não estão discutindo isso. Manaus não tem mais onde enterrar os mais de 100, 150 óbitos que nós temos diariamente. Isso é uma questão ambiental também. Está faltando nós termos discussões claras e objetivas de um plano para 20 anos da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Manaus é uma cidade, conselheiro Josué, que hoje é menos, volto a dizer, menos arborizada do que a cidade de São Paulo. Acredite, senhores, andem pelas ruas de São Paulo, que os senhores vão ver mais árvores do que na cidade de Manaus. Isso me choca. Arborização urbana, né? Porque Sim. residencial nós somos bem melhor. Arborização urbana. Conselheiro Josué, eu até ousaria dizer que residencial também, Não. porque as pessoas preferem colocar uma calçada de fora a fora e muitas das vezes, antes da Águas do Amazonas tarifar, ficarem lavando a calçada, que ninguém varria, o pessoal lavava as calçadas. Isso era uma questão cultural nossa. Na periferia, lamentavelmente, onde não existe ainda o hidrômetro, ainda lavam as calçadas em vez de varrer. Então, são questões culturais que nós temos que enfrentar isso de uma vez por todas. E entendo eu que nós somos tão abençoados, nós não tivemos aqui guerras, não tivemos aqui maremotos, não tivemos tsunamis, não tivemos nada. Eu acho que é tanta coisa boa, doutor Carlos Alberto, que nós, amazonenses, não damos o devido valor a tanta riqueza que Deus nos deu. Mas está na hora de uma reflexão. Entendo que essa questão ambiental é uma pauta de ontem, que nós temos que levar para as escolas, nós temos que fazer diariamente o nosso dever de casa,
vejo aqui essas estatísticas, vejo aqui a preocupação de todos, independente de quem seja o próximo prefeito, quem seja o próprio governante. Eu volto a dizer, nós temos que ter um plano social para 20 anos. Se o prefeito for vermelho amanhã ou for azul, ele vai ter que seguir essa pauta pré-estabelecida. É assim que é na indústria, doutor Ulisses, lá onde o senhor nasceu e foi criado. O diretor chega, ele não pode mudar do dia para a noite. E aqui não, aqui você sai do vermelho, você vira azul, passa para o amarelo. Você quer implantar uma marca em 4 anos em detrimento do que a sociedade vinha pagando, porque o dinheiro é do erário, é de todos nós, é da sociedade. E vira desperdício, e nós aqui não estamos acostumados a gritar, a lamentar, a exercer nosso direito dizendo o seguinte: aquilo ali estava dando certo, não importa se era do teu adversário político. A questão social e da sociedade e da cidade, ela é maior do que qualquer cor partidária, estadual e por aí afora. Então eu fico muito feliz, conselheiro Josué, quando vejo que alguém do seu quilate, inclusive pela força que tem com a mídia como formador de opinião, encampa essa questão ambiental, que realmente é algo que o estado do Amazonas precisa ser referência, mas referência de fato. Volto a fazer o desafio, não só a lixeira de Manaus. Se Manaus, que é a nossa cidade-estado, tem essa vergonha que é um lixão a céu aberto, me desculpe, ele não tem outro nome, é um lixão a céu aberto. Imagine nos 61 municípios do interior. Quantos casos nós já tivemos de aeroportos fechados, Parintins, Tefé, porque o interior não tem estrutura? De noite, que o urubu está dormindo. O conselheiro Júlio Pinheiro nos trouxe aqui questões absurdas, como na comunidade dos índios, no Santa Isabel do Rio Negro, se eu não me engano, São Gabriel, onde os índios coletavam seringas contaminadas e tinha uma escola com dinheiro do governo federal, um posto de saúde ao lado. Então, acho que nós temos o seguinte, que termos a capacidade de nos indignar e no dia seguinte não esquecer, continuar batendo e combatendo na mesma tecla. Os debates foram todos no tom que Vossa Excelência está entre si, os órgãos discutindo, inclusive dos catadores. Queria pedir permissão. E Vossa Excelência fala uma coisa muito importante, desculpa lhe interromper, já lhe interrompendo, porque agora está na moda, muito bem dito pelo ministro Gilmar Mendes, né? Aliás, um debate em grande nível entre ministro Gilmar Mendes e ministro Herman. Conselheiro Josué, concordo com Vossa Excelência, quando nós temos muito órgão, muita sigla, muito órgão, muita não sei mais o que, para fazer a mesma coisa. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Se nós tivéssemos um órgão só, para todos aqui, debaixo desse órgão, tratamos e cuidamos do meio ambiente. Mas não, é a sigla tal no município, a sigla tal no estado, a sigla tal não sei mais aonde. É muito general, não tem soldado. Não tem soldado para pegar na vassoura e varrer. Então, acho que nós temos que realmente botarmos a havaiana da humildade e cada um de nós fazemos um pouquinho mais de forma coerente, respeitosa, objetiva e didática pela nossa questão ambiental. Presidente, mas devolvo a palavra. 42 anos atrás, Manaus teve seu último campo santo público. Ao lado do cemitério Parque Privado, na cabeceira do aeroporto, após análise de solo, este conselheiro hoje, àquela altura secretário do Centro Comunitário e Serviços Públicos, pôde implantar, onde estão sepultados mais de 300 mil pessoas, na cabeceira da pista. Falando na arborização, lembro o Japim. Quem plantou foi a dona de casa. A prefeitura apenas entregava 2 mudas, uma de Oiti e outra de Jambo, e o Japim é o bairro mais arborizado de Manaus. As mangueiras da vila se foram. A arborização de ruas é insignificante. Mas se Vossa Excelência olhar esse tribunal e ver quantas já foram plantadas nesses últimos 9 anos, porque festejo meu aniversário aqui, plantando. Aquele plantar, amor, colher amigos é um fato, não é uma poesia. E o tribunal, graças a Deus, é verde. Inclusive com as novas trepadeiras, sem nenhuma outras interpretações, copiando os caramanchões da Praça da Saudade, em homenagem a todas as saudades, inclusive a da praça, que outrora foi a saudade plena, porque era um campo santo. E voltando, o cemitério é fácil resolver. O espaço existe. Agora, a lixeira,
O lixo moderno, ele tem muito... Ele primeiro tem que ser seletivo, ele tem que ser compactado, tem que ser selecionado. Alguns tem que ser incinerado, tem que separar o que é reciclável do que é doméstico, do que é vegetal, do que é industrial, do que é hospitalar. É um investimento pesado. E creio que isso, me perdoa, como o saneamento básico, nunca é visível. A gente só olha para as goteiras, nunca olha para as telhas. É um espírito crítico. Mas a sua crítica, ela foi viva entre eles. Houve um debate, eu me senti, presidente Ari, cidadão, do mesmo tamanho de que do que o chefe dos catadores. Pena que aquilo não teve a mídia do Gilmar e do Benjamin. É sempre assim. Essa raiz de esperança, ela fica no subsolo da comunicação. Não dá leitor, não dá ibope. Mas nós temos aqui uma coisa chamada exemplo, fato, verdade real, que está tão em moda falar. Aqui é só olhar pela janela, o entorno do tribunal. Preservado todo o Mindu, com muros de contenção que já encontrei, drenagem absoluta, nenhuma terra caída. O tribunal, de todas as repartições, exceto o IMPA e o campus universitário, é a maior esperança do verde do meio ambiente em Manaus. Amém. Deus conserve. Mas olhos vistos. Presidente, Com a palavra, o eminente conselheiro Mário de Mello. eu quero inicialmente parabenizar a Escola de Contas por uma brilhante iniciativa. Uma situação tão atual, né, que o mundo está vivendo. Parabenizar o nosso querido conselheiro Josué, que comandou. Registrar a importância desse tribunal, digo de passagem, feita pelo nosso Júlio Pinheiro, que iniciou toda essa história e trouxe o nosso tribunal para esse contexto nacional com foco ecológico. Mas eu quero fazer também, senhor presidente, as suas palavras as minhas, porque é uma coisa que eu fico indignado, como o Amazonas, que é o pedaço ecológico do mundo, Manaus, que é a capital do Amazonas, ser uma das cidades menos arborizadas do país. É inaceitável, é inacreditável. Então eu quero comungar com Vossa Excelência e também registrar a minha indignação. Isso é falta de política, falta de gestão. Não cabe, é inaceitável, Manaus está entre as cidades menos arborizadas do Brasil. Fica aqui o nosso registro, presidente, e a nossa total repulsa a essa política não ecológica na capital do Amazonas, que é a capital ecológica do mundo. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Mário Filho. Senhor presidente, eu sigo as manifestações que me antecederam, primeiramente cumprimentando a todos os aniversariantes mencionados pelo conselheiro José Filho e cumprimento também o próprio pelo evento realizado. Parabéns, conselheiro, e a toda a equipe da Escola de Contas que esteve envolvida com tão importante evento. Conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. Senhor presidente, eu acompanho as manifestações. Passamos à distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico, lote 2. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 5. Conselheira Iara, lote 1. Conselheiro Mário de Mello, lote 7. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 3. Conselheiro convocado Alípio, lote 4. Não há julgamentos adiados, passamos à pauta dos julgamentos ordinários. Presidente, posso ter uma Sim, palavra? sempre.
Eu estou pegando como exemplo o processo 4662 de 2010, é o primeiro da pauta do conselheiro Josué. Sim. Nada no processo, conselheiro Josué, é só uma lembrança. 4662. Isso, 62, perdão. É que há é quase um costume, mas é um costume errado. Costume contra a legem. Dos ordenadores de despesa aqui no estado do Amazonas, a todos os níveis, nível municipal, nível estadual, de delegarem as responsabilidades de ordenador de despesa para alguém, e eles ficam só com as questões de natureza política, né? E delegam para uma outra pessoa essas atividades de prestar contas ao tribunal. E só lembrando que isso daí é completamente sem sentido. Eu inclusive, vou fazer uma proposta até para trazer ao tribunal, para fazermos um alerta sobre essa questão aí. Isso é comum, é quase que o dia a dia. Se vocês colocarem alguém como ordenador de despesa através de uma delegação feita por portaria, que não tem valor algum perante o tribunal. Era só uma lembrança. Não o exime da responsabilidade. Harmonizado, passamos agora ao processo de número 2002 da pauta do eminente decano da sessão de hoje, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Versam os autos no processo de número 2002, prestação de contas do senhor Samuel Farias de Oliveira, ex-prefeito municipal de Guajará, 2008. Trata-se de um embargo com impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passo a palavra novamente ao eminente procurador Carlos Alberto. O Ministério Público acompanha o relator, excelência, provimento parcial. Harmonizado, o voto do relator, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de tão somente excluir a linha A do inciso 3º do artigo 22 da Lei 2.423 de 2016. Na pauta do eminente conselheiro Mário de Mello, não há destaque. Então, estão todos os processos harmônicos com o colegiado. Na pauta do conselheiro Mário Filho, também não há destaque, mas essa presidência gostaria de fazer um destaque importante, conselheiro, com relação à reprovação das contas, multa, glosa, com relação à Prefeitura de Iranduba. Até para fazer um reconhecimento aos nossos técnicos dessa Corte de Contas, ao Ministério Público de Contas, a Sua Excelência, o relator, o conselheiro convocado Mário José Moraes de Costa Filho, e dizer que as operações que naquele município ocorreram foram embasadas bastante nas informações que esta Corte de Contas acompanhou e apurou. Então, o município de Iranduba vive hoje outra realidade, e foram lá detectadas inúmeras mazelas na administração do prefeito à época, Schneik. Eu pediria, inclusive, que o conselheiro Mário José Moraes Costa Filho enumerasse as irregularidades, para que nós possamos demonstrar o quanto o Tribunal de Contas, como membro da rede de controle, é atuante e presente em todas as operações no interior do estado do Amazonas, em parceria com os órgãos de fiscalização e controle. Com a palavra, o conselheiro Mário Moraes Costa Filho. Enquanto o conselheiro Mário Filho atualiza o voto no sistema, eu gostaria de lembrar do aniversário do nosso eterno conselheiro Lúcio Albuquerque, dia 12, e desejar um fraterno aniversário e um grande abraço de todos nós que temos por ele um afeto grandioso. E da parte do conselheiro Josué, irá aquela bela saudação da difusora, acompanhado por um excelente galhoto Gran Reserva. Presidente, enquanto o conselheiro, eu queria destacar, em nome da verdade e da homenagem, o grande trabalho, não só da equipe do tribunal, como de Vossa Excelência, eminente auditor e hoje conselheiro convocado, Alípio Reis Filho, que passou, inclusive, maus bocados
trabalhando no Iranduba para apurar toda a realidade dos fatos. Eu reconheço o vosso trabalho. Muitíssimo obrigado, Excelência. De fato, foi um trabalho que eu fiz na minha vida. Eu tenho 23 anos, já atuando no setor público. Foi o mais difícil trabalho que eu fiz na minha vida e foi o mais proveitoso. Parece contraditório isso. O mais robusto. Ao mesmo tempo que me trouxe alegria, me trouxe muita tristeza também por testemunhar diversas outras cidades passadas lá nesse município. Eu registro. Com a palavra, eminente conselheiro convocado, Mário Filho. Senhor presidente, eu lhe confesso que fui pego de surpresa por Vossa Excelência, com o pedido de Vossa Excelência para que eu enumerasse as irregularidades desse voto, porque são mais de 150. É verdade. Se soubesse, Mas um belo trabalho como o seu não poderia ficar no anonimato. se soubesse que Vossa Excelência me faria essa solicitação, teria eu elaborado um resumo. O meu voto possui mais de 105 páginas, Só o que não me permite ter, o sistema não me permite agilidade para transitar entre essas páginas. O que eu posso fazer Só a conclusão, só o resumo das multas. é ler a conclusão, e mesmo a conclusão é consideravelmente volumosa. Fale dos principais valores de multa e glosa, Excelência. Então, a minha proposta de voto é no sentido de emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal do município de Iranduba a desaprovação das contas anuais do senhor Schneik Silva de Medeiros, responsável pela Prefeitura Municipal de Iranduba no exercício de 2013, e como ordenador de despesa que sejam julgadas irregulares suas contas relativas ao mencionado exercício. Aplicação de multa ao responsável, senhor Schneik Medeiros, no total de R$ 9.864,54, pelos itens 102 e 103 da proposta de voto. Outra multa no valor de R$ 43.000, e menciono aqui diversos itens que vão do item 2 ao 163. Aplicação de uma multa no valor de R$ 21.000, também por diversos itens constantes na minha proposta. Outra multa no valor de R$ 6.576, pelos itens 127 e 128 da proposta. Diversas multas no valor de R$ 4.384. Aplicação de multa também à empresa DCM Construções e Serviços e Transportes Limitada. Aplicação também de multa à empresa MDF Silva Benedito, no valor de R$ 4.384, pelos itens 147 e 160 do relatório. E aqui vamos às glosas. O valor total das glosas monta R$ 19.198.924,20. Os fatos que motivam essas glosas são diversos, mas o principal eu citaria superfaturamento de uma quantidade muito grande de contratos. Determinações à atual gestão da Prefeitura Municipal de Iranduba. Fixação de prazo de 30 dias para recolhimento das penalidades aqui aplicadas. Envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para apuração das responsabilidades e providências que entender necessárias. E notificação ao senhor Schneik Silva de Medeiros e demais interessados, né? Resumidamente, é o que o momento me permite relatar. Agradeço e reconheço o trabalho magnífico de Sua Excelência, conselheiro convocado Mário Filho.
E são ações como essa que fazem com que o Tribunal de Contas seja um diferencial na rede de controle, embasando boa parte da ação das operações que estão fazendo com que o interior do Estado tenha, acima de tudo, o zelo por parte dos ordenadores de despesa, devido que a população tanto espera e almeja com relação aos recursos públicos. O voto de Vossa Excelência está aprovado por unanimidade, em harmonia com o órgão técnico e com o Ministério Público. Os demais processos de vossa pauta também não têm nenhum registro, exceto o embargo que foi pedido vista pelo procurador, que fica para a próxima sessão no processo de número 223 de 2016. Passo agora a pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que não há nenhum destaque, está em harmonia com o órgão, com o colegiado. Na nossa pauta administrativa não há nenhum destaque, dou como aprovada, se assim os conselheiros entenderem, e convoco a nossa próxima reunião para o dia 13, no horário regimental. Agradeço a presença de todos, e eu e o conselheiro Josué temos uma sessão que temos uma reunião com o governador no Tribunal de Justiça, com o desembargador Pascarelli e com o procurador Fábio Monteiro, a respeito da Previdência. Já estamos, inclusive, 10 minutos atrasados. Peço desculpa de todos por termos que sair com pressa daqui, correndo. Um bom dia a todos.